A ação mais barata do setor de geração e distribuição de energia elétrica deve entrar também no grupo de boas pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores, mas será que essa ação está realmente de graça? Será que está muito barata mesmo? Ao que parece sim, pelo menos na opinião do maior banco privado do Brasil. De acordo com o banco, a empresa vem sendo negociada abaixo do valor intrínseco e o potencial de valorização é de mais de 50%, o que é muito considerando aqui empresas desse setor. Hoje a gente vai ver no detalhe que ação que é essa, que está tão barata, tão descontada assim. Vamos falar também sobre outras empresas do setor elétrico, economia e muito mais. Fala aí, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim, que todos estejam bem. Vamos para mais um vídeo aqui do canal sobre um setor que a maioria de vocês gosta muito, setor elétrico, bom pagador de dividendos. Vou falar sobre uma ação que eu não costumo falar muito aqui no canal, não falo muito sobre ela. Segundo o Banco Itaú, as ações da empresa são as mais baratas do setor de geração e distribuição de energia, segundo o Itaú BBA, na verdade. E antes de falar da empresa, se você já é inscrito aqui, deixa o like na confiança nesse vídeo aqui. Se você é novo por aqui pelo Valor em Ação, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, você deixa o seu like e se inscreve, beleza? Antes do assunto principal, vamos falar um pouco sobre economia aqui, algumas notícias que eu considero importantes. As contas de luz já ficaram mais baratas a partir de ontem, sábado, 16 de abril, em todo o país, com a adoção da bandeira tarifária verde. O governo estima que a conta de luz vai ficar cerca de 20% mais barata com a mudança da bandeira tarifária. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, diz que há grande probabilidade, inclusive, da bandeira verde permanecer vigente até o final do ano. A mudança foi possível graças às fortes chuvas que a gente vem tendo aí desde outubro do ano passado aqui no país, recuperaram o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Com relação à Bolsa de Valores, mercado aqui, o Banco Central não parece mais tão convicto de que vai encerrar o ciclo de alta da Selic em maio, como vinha sinalizando. Então, a Selic ali acima de 13% em 2022 não seria tanta surpresa. Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, vai agir também contra a inflação. Se os juros americanos sobem, eles passam a atrair mais dinheiro dos investidores globais. Isso pesa para os países emergentes como o nosso. E junto com esses dados de inflação piores do que o esperado, os bancos centrais mundo afora, incluindo o Brasil, podem subir ainda mais os juros também, o que acaba trazendo menos acesso a crédito, menos consumo, investimento, menos crescimento do PIB de forma geral, e isso tira um pouco do apetite a risco dos investidores. Muito por conta disso que a Bolsa de Valores vem sofrendo nas últimas semanas. Claro que não dá para ficar tentando acertar na mosca esses ciclos, nem é o nosso objetivo aqui ficar prevendo esse tipo de coisa, a gente investe com estratégia, mas é interessante entender esse tipo de fenômeno para seguir firme no longo prazo na estratégia. Agora, indo para o tema principal do vídeo, a ação barata do setor elétrico, é uma ação que teve um desempenho inferior, se a gente for ver, comparando com alguns dos pares ali nos últimos 12 meses, mas que pode ser uma das mais descontadas do setor. Estou falando na Neoenergia, NeoE3, que, como eu adiantei, é uma empresa do setor elétrico, é claro. Ela foi fundada em 1997 e atua de forma integrada em todos os segmentos da cadeia do setor. Geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia também. É uma característica positiva essa da empresa. De certa forma, ela consegue mitigar os riscos de cada segmento ao longo da cadeia do setor. É mais ou menos o que acontece com a Copel, que a gente fala muito aqui, mas a Neoenergia atua majoritariamente em distribuição de energia. Nesse vídeo, inclusive, eu vou focar mais nesse segmento, até para a gente entender melhor o case da empresa, os riscos também, o potencial de retorno, tudo isso é muito importante na hora de se analisar. Então, distribuição, ela é a última etapa do processo todo ali de fornecimento de energia elétrica. A energia é produzida pelas geradoras, depois transmitida a partir das linhas de transmissão e finalmente distribuída para os consumidores, no caso nós, E um ponto muito importante, e que vale a pena a gente destacar aqui, é que é um segmento mais sensível a crises econômicas, continua sendo um segmento muito seguro, previsível, mas não é a mesma segurança de geração e transmissão, quando o assunto é crise econômica, por exemplo, dependendo da natureza da crise. E por que isso acontece? Em períodos de crise, dependendo da natureza, como eu falei, as companhias mais ligadas ao segmento de distribuição acabam sofrendo mais. Tem a questão da inadimplência dos consumidores, os gastos de energia também são um problema. A própria Light lá no Rio sofre muito, as distribuidoras elas precisam
conviver e gerenciar esse tipo de prejuízo, de problema, com relação ao histórico de resultados da empresa. É muito importante, né? Ela teve muita oscilação com relação às margens, né? A margem líquida saiu de mais de 22% em 2009 para menos de 2% em 2017, por conta de escolhas erradas feitas pela empresa, decisões erradas. O lucro líquido caiu muito nesse período por conta de péssimas decisões de alocação de capital. O ROI, que é um indicador muito importante para a gente observar, que mede o retorno para os acionistas, né, o lucro líquido relacionado com o patrimônio líquido, o retorno do capital dos sócios, o ROI da empresa saiu de mais de 20% em 2009 para menos de 3% em 2017. E dá para perceber que esse período meio que ruim da empresa foi muito por conta de decisões erradas nos investimentos. Quando você está vendo ali que a receita vem subindo, sempre subindo de forma consistente, crescente ali, a gente tem as receitas até crescendo, porém o lucro praticamente só caiu de 2009 até 2017, ou seja, a empresa colocou dinheiro em projetos que não deram o retorno mínimo necessário. Só para contextualizar um pouco aqui com vocês, como é que funciona o setor elétrico, né? E por que ao mesmo tempo, o que torna o setor altamente seguro e previsível também deixa pouca margem para descuidos na alocação de capital por parte das empresas. As concessões são de longo prazo, então a empresa sabe que ela vai ter receitas recorrentes protegidas contra a inflação. Além disso, o setor elétrico naturalmente impõe dificuldade para a entrada de novos players, né? Mas por que é difícil isso, né? Porque além de muita exigência regulatória, é um setor intensivo em capital e o preço que as empresas pagam nas concessões, nos contratos, nos leilões, isso faz muita diferença, né? E fez muita diferença para a Neoenergia. Ela chegou a participar de leilões pouco rentáveis, pagou nitidamente mais caro em muitos ativos, e mesmo com o aumento de receita, o lucro da empresa não cresceu, só caiu de 2009 até 2017 mais ou menos. Essa Neoenergia desse período, né, é a típica empresa que ninguém gostaria de investir. Porém, a partir de 2018, o lucro líquido dela começou a melhorar, ela começou a se recuperar e no período mais recente ela segue apresentando um crescimento nos seus resultados, justamente por conta de decisões de investimento mais bem sucedidas, tá? As margens vêm melhorando, o EBITDA voltou a crescer de forma saudável, eles seguem priorizando ali uma gestão eficiente, disciplina de custos, redução de perdas também, controle de inadimplência, qualidade no fornecimento de energia, tudo isso é muito importante. Então, levando em conta essa nova pegada da empresa, a gente pode dizer que sim, é uma ação que oferece um potencial de retorno maior se comparado ao de outras empresas do setor e que, se comprada pelo preço atual, também pode pagar bons dividendos nos próximos anos, ótimos dividendos. Então, segundo o Itaú BBA, né, a rápida desalavancagem da empresa e a tendência de bons resultados que ela tem para os próximos anos são pontos positivos na tese de investimentos, mas o banco também afirma que está preocupado com a alocação de capital, que eu comentei com vocês, e com a estrutura de governança da empresa. Segundo o relatório do Itaú, houve algumas ações recentes questionáveis por parte da empresa, como o anúncio mal detalhado em dezembro de um contrato com a Iberdrola, que é o grupo que controla hoje a Neoenergia, tá? A Iberdrola é uma das maiores distribuidoras da América Latina, é uma empresa que tem muito know-how nesse segmento, muito conhecimento nisso, um bom histórico, e sobre a desalavancagem, isso realmente é uma realidade positiva. O endividamento, historicamente, sempre foi um problema da Neoenergia. A dívida líquida em relação ao EBITDA, um indicador financeiro importante de endividamento, saiu de 2,85 em 2020 para 3,12 em dezembro de 2021. Subiu, mas a tendência nos últimos anos vem sendo de queda. Segundo a própria empresa, ela busca estruturar a dívida ali de acordo com o ciclo financeiro dos seus negócios, é interessante, visando reduzir o custo da dívida e alongar o perfil também de amortização e ainda buscando também evitar muita concentração nos vencimentos da dívida, tá? Isso realmente deixa ela mais tranquila do ponto de vista financeiro. Porém, o endividamento é algo que preocupa sim a empresa, dependendo dos resultados desses investimentos que ela vem fazendo, desses novos investimentos que ela vem fazendo atualmente. Caso ela não consiga o retorno esperado, esse alto endividamento pode colocá-la novamente numa posição difícil. Os principais riscos da empresa são a alavancagem que eu falei, o risco regulatório que pesa em todas as empresas do setor, inadimplência pela exposição maior em distribuição e principalmente ineficiência histórica na alocação de capital, que para mim é o maior risco da empresa disparado. O próprio Itaú BBA destacou isso no relatório, como eu falei. Recentemente,
ela vem participando também de alguns leilões de transmissão, né, com deságios muito grandes, ou seja, isso pode comprometer o retorno que ela vai ter nesses projetos e, consequentemente, comprometer o retorno para o acionista no fim das contas, né? Então, com base nos múltiplos de preço, nos indicadores de valuation, a ação realmente ela está mais descontada que a média PVP 0,88, que relaciona o preço com o valor patrimonial por ação, P sobre L 5,41, que relaciona o preço com o lucro por ação. Eu fiz uma comparação rápida aqui no Status Invest com outras empresas do setor elétrico, né? E nos indicadores de valuation, a Neoenergia realmente parece estar mais descontada que as demais. Desde o início da pandemia, ali em 2020, até o momento as ações ainda acumulam uma queda de mais de 34%, praticamente 35%. Energias do Brasil, por exemplo, já se recuperou quase completamente. Nos últimos 12 meses a ação já subiu mais de 17%. Eu invisto em Energias do Brasil, né? Vim investindo na empresa nos últimos meses também, assim como na Lupar, eu sempre venho falando aqui. Tem outras ações do setor elétrico na carteira, mas se você me perguntar quem tem mais potencial para entregar uma valorização maior no curto e médio prazo, né, eu vou te falar que a Neoenergia realmente tem esse potencial maior, mas também apresenta mais riscos. É uma ação que traz proteção contra a inflação, como todas as ações do setor elétrico, é marca registrada do setor. Isso daqui deve apresentar boa geração de caixa também, né, e o desempenho das ações deve melhorar. Quando as taxas de juros ali começarem a cair, as taxas de juros de longo prazo, elas devem ter um desempenho melhor. Isso depende de quando a gente vai ter de fato o fim desse ciclo de alta da taxa Selic. O Itaú BBA elevou o preço-alvo das ações da empresa de R$ 21,10 para R$ 27,10. Hoje as ações são negociadas por R$ 17,50, potencial de mais de 50% de valorização segundo o Itaú BBA. Outra empresa do setor que vem investindo muito é a AES Brasil. Muitos de vocês me pedem para falar sobre ela. A AES B3 é uma empresa focada em geração de energia, principalmente geração hídrica. Considero uma boa empresa sim, beleza? Mas não deve pagar muitos dividendos em 2022, 2023 pelo fato de estar investindo bastante. O endividamento dela também está mais alto, isso impacta o resultado financeiro, as ações caíram, né, recentemente por conta disso. Eles precisam fazer uma boa gestão desse endividamento e a desalavancagem ela vai acontecer à medida que esses investimentos começarem a virar geração de caixa. Empresa bacana, na minha opinião, é uma empresa legal, não tenho em carteira, mas não tem nada a ver isso. Nos últimos 12 meses, como eu falei, a cotação caiu muito pelo cenário hídrico, o país passou por um dos piores períodos de seca da história, ela está bem concentrada nesse segmento, né? Pode ser sim uma oportunidade agora, mas tudo depende, né? Já já eu vou falar o que é que eu penso sobre aproveitar esse tipo de momento para investir em determinada empresa ou não. E voltando agora aqui a falar sobre Neoenergia e sobre dividendos, ela não tem uma política bem clara, né, com relação à distribuição de proventos, de dividendos. Claro que aquele mínimo de 25% do lucro a empresa certamente vai distribuir, vai pagar, mas como ela está tentando se reestabelecer, ela está passando por um turnaround, vem priorizando mais a eficiência, né? Conforme a geração de caixa vá melhorando, o esperado é que ela acabe sim se caracterizando como boa pagadora de dividendos nos próximos anos. Ela possui vários projetos em andamento, né, vale destacar, que devem começar, né, a entrar em operação em 2024. Tá barata, né? Tá, a empresa tá entregando bons resultados operacionais, mas na minha opinião, isso aqui é muito importante, né? Somente isso não é motivo para você investir em ação nenhuma, para você acrescentar uma ação. O setor elétrico é excelente para investir. Quem faz a lição de casa bem feita consegue colher ótimos frutos nesse setor, né? Com 3, 4 ações diferentes ali, já dá para você se expor de forma bem interessante, mas comprar uma ação só por comprar não é aconselhável. Também não estou dizendo que não vale a pena, que não é para você investir em Neoenergia hoje, tem nada a ver, não é isso. Esse vídeo não é recomendação, mas o que você como investidor precisa entender é que antes de colocar um ativo na sua carteira, é quando você está avaliando se você investe ou não, se aquela ação vai fazer parte da sua alocação ou não, é nesse momento que você gasta mais tempo tentando estudar o ativo, ponderando se vale a pena investir ou não. Então não olha só para o retorno em potencial, dá uma olhada nos riscos também, observa a relação de risco e retorno, né? Porque falar de retorno é fácil, retorno todo mundo gosta, todo mundo quer, mas o risco precisa ser avaliado também. Será que cabe mais uma empresa desse setor na sua carteira? Será que não vai acabar ficando muito exposto no setor? Né? E como você não é especialista no setor elétrico e nem pretende virar um analista de fato, pelo menos a maioria de vocês, o mais importante é fazer o básico bem feito e se preocupar mais com a escolha de boas empresas e ir selecionando ali qual que é o melhor destino
para os seus aportes regulares dentro do próprio cardápio que você vai ter quando você já tiver uma carteira bem diversificada. É isso que vai acontecer. Não tem nada demais você ficar de olho ali em determinado ativo, numa ação, será que está barata, não está? Colocar dentro daquele grupo que a gente chama de watchlist, é uma boa empresa e tal, uma excelente empresa, mas por enquanto às vezes está muito cara, você deixa ali na sua lista ali para você ficar de olho, mas sempre que você for acrescentar uma ação, principalmente essas aparentemente bem descontadas, empresas que estão passando por turnaround, se pergunte se caso a empresa realmente se recuperar e entregar aquela valorização acima da média ali, é uma empresa que você vai querer manter na sua carteira, na sua alocação ali no longo prazo? É uma empresa que você tem interesse, por exemplo, em continuar comprando ações dessa empresa, mesmo quando ela não estiver mais tão descontada assim, vai fazer parte dos seus aportes regulares? Se a resposta for sim, acho que não tem problema nenhum em investir, deixando claro que também eu não acho errado você investir de olho numa valorização maior no curto e médio prazo, desde que você possa se dar ao luxo de esperar caso essa valorização demore mais do que você imaginava. Tudo depende de estratégia e do objetivo de cada um. Não é a estratégia que eu uso, mas muita gente faz, consegue ter bons resultados com isso. E qual que é o ponto mais importante para você ter sucesso nos investimentos, na minha opinião? Agora você presta atenção. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla aqui. Ter conhecimento e estratégia liberta. Você consegue ser independente nas suas escolhas. Então, mesmo que você escute ali opiniões de fontes diferentes e tal, quem bate o martelo na hora de decidir é você, com base em bons critérios. Mesmo então que determinado ativo esteja barato e que você até concorde que está barato, você pode simplesmente achar que não vale a pena investir porque não faz sentido para a sua carteira, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, mantendo uma boa alocação e entendendo o que você está fazendo, você vai conseguir ali se sentir menos inseguro e, na minha opinião, isso é fundamental para você obter resultados melhores. Você não ficar comprando toda a dica quente que aparecer, toda ação que parece que está barata e nem sair vendendo seus ativos só porque a bolsa caiu em determinado período. Se você não tiver estratégia e segurança, você vai acabar fazendo isso e isso corrói a nossa rentabilidade no longo prazo. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o like, já se inscreva nesse canal, fique por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!